Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Tia Renata está de volta e nós vamos iniciar agora o estudo de uma nova revista. Nós vamos falar um pouquinho sobre missões, tá certo? Bom, primeiro eu queria conversar com vocês sobre viajar. É muito gostoso viajar, não é? E a gente sempre traz memórias muito boas das nossas viagens. E por vezes a gente traz também algumas lembranças, alguns presentes. Então eu queria dividir com vocês algumas coisas que eu trouxe das viagens que eu já fiz. Ou às vezes presentes que eu ganhei de pessoas que viajaram e que me presentearam. Olha que legal. Essa daqui foi uma lembrancinha que minha sobrinha trouxe quando ela foi para o Canadá. Olha que legal, que lindo. Um barquinho. Esse daqui, olha que lindo, um artesanato indígena que a tia trouxe, olha. Quando a tia foi visitar a usina de Itaipu. Olha que coisa mais linda. Uma arte aqui fala, um artesanato dos índios Guarani. Legal, né? É gostoso a gente olhar, né, as coisas que às vezes a gente ganha, o que a gente traz e recordar. Essa daqui, essa é uma escultura que ela é feita numa casca de uma árvore que a tia Renata e o tio Edson trouxeram quando viajamos. Nessa viagem aqui, o Arthur e a Mariana ainda não tinham nascido. Legal, né? Vou mostrar agora para vocês. Essa é uma lembrança muito boa que a tia tem de uma viagem que nós fizemos para Natal. E nós acabamos, né, fazendo essa foto linda aqui e trouxemos nesse barco que fica aqui enfeitando a nossa sala. Pois é, viajar é muito legal, né? Normalmente quando nós viajamos, né, nós temos a oportunidade de planejar, a gente escolhe, né, bem o local, a gente pensa, né, quando o papai e a mamãe querem viajar, eles pensam se o local tem uma estrutura boa, se tem, quando tem filho pequeno, já pensa se tem um local onde vai poder comprar comida para vocês, né? Já pensa se tem às vezes uma farmácia ou um posto médico, porque pai e mãe já pensam em tudo, né? Já fica pensando, vai que uma criança se machuca, vai que, né, meu filho adoece, se eu vou ter todo esse recurso para onde eu vou. Bom, então normalmente é assim que a gente faz quando viaja, né? Mas eu queria contar para vocês uma história lá da Bíblia de Abrão, né? Quando Abrão recebeu de Deus o chamado para fazer uma viagem, ele estava numa situação que a gente pode dizer assim, confortável, né? Ele vivia com sua esposa, Sarai, com seu pai, Terá, com seus dois irmãos, Arã e Naor. E eles estavam vivendo bem, até que um dia, né, Deus falou com Abrão e disse a ele o seguinte, vejam só que eu vou ler o que está lá na Bíblia. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Os seus filhos vão formar uma grande nação. Eu abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Vocês acham que foi fácil para Abrão tomar essa decisão? Não foi. Primeiro porque ele nem sabia para onde Deus iria mandá-lo, né? E ele teve que se preparar, teve que conversar com a sua esposa, Sarai, né? Convencê-la de que eles tinham que cumprir, né, esse chamado de Deus. E ele se preparou para uma jornada que ele não sabia como seria, mas ele tinha certeza de que Deus o abençoaria. E ele, Abrão, tinha 75 anos quando ele saiu de Harã, onde ele morava, né, seguindo as ordens de Deus. Ele não estava muito preocupado, porque ele confiava em Deus, ele sabia que Deus o guiaria e o levaria em paz. E ele sabia que as promessas de Deus se cumpririam. Bom, assim como Abrão obedeceu a Deus, os missionários que recebem um chamado
para irem para o campo missionário, né, que saem da sua terra, da sua casa, da casa dos seus pais, às vezes tem que ir para outro país, né, para lugares muito distantes, onde a cultura é totalmente diferente. Eles enfrentam às vezes as mesmas dificuldades, né, mas eles obedecem ao chamado que eles recebem de Deus e vão para o campo missionário. Então vão para lugares distantes, ficam longe da sua família e vão para poder falar de Deus, falar do amor de Deus. E eu queria contar para vocês a história de um casal de missionários, que ele se chama Gordon e a esposa dele, Nina. Eles estão no sul da Ásia e lá, né, junto com algumas tribos, né, em alguns lugares, não é bem visto o cristão. Então, muitas vezes as pessoas que recebem a mensagem e que aceitam Jesus Cristo no coração, elas são perseguidas, elas sofrem, às vezes até violência física, as pessoas às vezes os maltratam, eles são expulsos às vezes das aldeias onde vivem. Né? Imaginem como é difícil, né? Tão bom para nós que vivemos num país como o Brasil, que a gente pode, né, professar a nossa religião, a gente tem liberdade de seguir a Deus, a gente tem a liberdade de ter a nossa igreja, a gente tem a liberdade de falar para os nossos amigos de Deus sem ter medo. Mas em muitos lugares do mundo não é assim. E Gordon e Nina contam que eles estavam no meio de um treinamento, né, com várias pessoas, alguns recém-cristãos, pessoas que tinham se convertido há pouco tempo, e ali eles começaram a orar e a ouvir os pedidos de oração de todos. Até que teve um homem que se levantou e contou para eles que ele tinha sido espancado na aldeia onde ele vivia, exatamente porque ele tinha decidido seguir a Cristo. E ele disse que ele teve que fugir da aldeia. E ele está longe da sua família, da sua esposa e do seu filho. E ele não pode voltar para a aldeia, porque se ele voltar, muito provavelmente ele vai ser morto. Não foi fácil, né, para os missionários Gordon e Nina ouvirem isso. Mas o mais fantástico, que essa é a maior transformação que Cristo pode fazer. Quando esse homem contou para eles essa história, e ele, né, para nós, ele teria todo o direito de estar com raiva, né, com rancor, até ódio dessas pessoas. Não. E essa era a maior prova de que ele tinha aceitado a Cristo verdadeiramente no seu coração. Porque ele pediu, primeiro, que orassem pela sua esposa e filho, para que Deus os guardasse e os protegesse. E ele pediu também para que orassem por aqueles que tinham batido nele e que o ameaçavam, para que eles também tivessem a oportunidade de conhecer a Jesus. Vejam que fantástica essa história, não é? E como é maravilhoso o trabalho que os missionários fazem. Por isso eu gostaria de pedir para vocês que vocês, durante essa próxima semana, estivessem em oração pelos missionários em geral, mas em especial por esse casal, Gordon e Nina, que estão no sul da Ásia. E na oração que vocês se lembrem, né, todas as boas lembranças que vocês têm das suas viagens, que são muito gostosas, né? Então toda vez que vocês encontrarem alguma lembrancinha como essa daqui, ó, que vocês às vezes trazem, que a mamãe ou o papai traz as viagens e que trazem tão boas recordações, que vocês também se lembrem dos missionários que muitas vezes viajam para lugares não tão legais, não tão aprazíveis como os que a gente vai, né? Mas eles vão cumprindo o mandamento de Deus. Eles vão para poder levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvi-la, tá bom? Então, para encerrar, a tia vai fazer uma oração e eu vou contar com vocês. Durante essa semana, vocês vão orar pelos missionários e, em especial, pelo Gordon e pela Nina. Vamos fazer a oração? Papai do céu, muito obrigada por mais este dia.
Te agradeço, ó Deus, porque aqui no Brasil, na nossa cidade em Rio Verde, onde nós vivemos, nós temos a liberdade de cultuar ao Senhor, nós temos a liberdade de nos reunir numa igreja, nós temos a liberdade, ó Deus, de poder falar da Bíblia, da sua vida, falar de Cristo para as outras pessoas sem ter medo. Mas nós sabemos, ó Pai, que tem muitos lugares no mundo, tem muitas pessoas que ainda não conheceram a sua palavra, e em muitos lugares, ó Deus, elas nem podem ter uma Bíblia em casa, elas nem podem falar, às vezes, na rua, elas não têm oportunidade de se reunir, porque elas podem ser mortas por isso, ó Deus. E nós sabemos, Papai do Céu, que o Senhor manda os missionários para esses lugares, às vezes tão longe, né? Tão longínquos, às vezes eles têm que ficar longe da sua família, do pai, da mãe, mas eles vão seguindo a sua ordem, ó Deus, porque eles sabem que a sua vontade é perfeita. E eles vão para onde o Senhor os manda para poder falar de Deus, porque eles sabem que assim eles vão alcançar mais pessoas para o seu reino. Por isso nós te pedimos que o Senhor abençoe a vida dos missionários. E te pedimos em especial pela vida do Gordon e da Nina, que o Senhor os esteja abençoando, cobrindo-os com a tua graça, trazendo a eles muita paz, muita mansidão, trazendo a eles força, coragem, para que se mantenham firmes, ó Pai, no campo missionário. Isso é o que nós pedimos no nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, crianças? Tchau, até o nosso próximo encontro. E eu quero saber, hein? Eu tenho certeza que muitos de vocês vão ter belas histórias para contar, para conversar com seu pai, com a sua mãe, das suas viagens e poder também orar em família pelo Gordon e pela Nina, tá bom? Até mais!